Olá, sejam bem-vindos à quinta aula da oficina de escrita científica. Essa aula é uma continuação da anterior e o tema é a introdução. Agora eu vou falar brevemente sobre a introdução de uma maneira geral, então vou retomar alguns temas da aula passada. E essa é a estrutura de um texto científico, em que você tem um abstract, o resumo, como uma seção separada do texto. Porém, a introdução, material e métodos, resultados e a discussão, e a conclusão, quando tem, elas formam um único texto. E a largura dessas sessões se refere à amplitude do tema que está sendo tratado. Então, a introdução, ela começa bastante ampla e ela vai se afunilando até a pergunta principal do artigo, até os seus objetivos. Por fim, segue-se então as sessões de métodos, de resultados, que são as mais estreitas, e sua amplitude volta a aumentar a partir da discussão até a conclusão do artigo, que deve ter uma amplitude semelhante ao do início da introdução, criando assim esse formato de ampulheta. Na aula passada também, nós vimos que a introdução ela pode ser separada em três partes. Então aqui também é a representação gráfica da amplitude da discussão, que tem esse formato de afunilamento, em que a abertura ela vai definir o território de pesquisa, ou seja, são frases que apresentam o contexto geral do trabalho, mostrando por que ele é importante para muitos leitores. Fala quais são os personagens principais da história e também define o público-alvo. É a progressão para a questão central da pesquisa, um problema aberto, concreto e específico, dentro do território de pesquisa. E, por fim, os objetivos específicos do trabalho. E para isso, é importante ter em mente o objetivo de uma introdução de um artigo científico ou de um projeto de pesquisa. Por quê? Livros e revisões de literatura tentam construir um muro sólido de conhecimento, enquanto que a introdução de um artigo científico ou de um projeto de pesquisa foca em um buraco nesse muro. Ou seja, o afunilamento do texto deve necessariamente levar a um gap, a uma falta de conhecimento, a algo que precisamos saber, ou seja, a pergunta do trabalho. E dessa forma, é possível estabelecer uma conexão entre problemas muito amplos e perguntas muito específicas. Exemplo: para compreender o sistema climático global, é necessário estudar bactérias presentes nos solos congelados da tundra ártica durante o inverno. Ou, para desenvolver tratamento para a doença arterial coronariana em adultos, é importante mapear a distribuição de células ISL1+, em corações fetais nos estágios iniciais. Veja que então se trata em tentar criar ou colocar esse tijolo de conhecimento nesse muro de informações. E como que funciona esse efeito do afunilamento de um texto em ação? Eu vou analisar a introdução de um artigo que foi publicado em uma revista de alto impacto, mas antes eu quero apresentar o contexto geral desse trabalho para ser mais fácil de absorver as informações. Então nós temos que o metano é um dos principais gases do efeito estufa e a sua concentração está aumentando. A reação com a hidroxila é a principal via de remoção do metano na atmosfera, controlando a concentração de metano na atmosfera. Ou seja, nós temos que a reação da hidroxila com o metano vai gerar o metil mais água. E é necessário saber a velocidade dessa reação de limpeza, que aqui é a constante de taxa K1, para estimar quanto de metano é removido. Essa velocidade muda com a temperatura. Medir isso direito, especialmente nas temperaturas frias da atmosfera, era um desafio. E os autores, eles conseguem demonstrar como um experimento em escala molecular pode ajudar a compreender melhor um problema de escala global. Ou seja, no contexto geral, nós temos que o metano é um dos principais gases do efeito estufa e a sua concentração está aumentando. E isso é um problema de escala global. E a reação com a hidroxila é a principal via de remoção do metano na atmosfera, controlando a concentração do metano na atmosfera. Ou seja, essa reação ocorre em escala molecular. E quando partimos para o contexto específico, nós temos que, como um problema maior, é necessário saber a velocidade dessa reação de limpeza, a reação da hidroxila com o metano, ou seja, a constante de taxa K1 dessa reação, para estimar quanto do metano é removido. E esse é o problema maior. Já o desafio específico que os autores desse artigo se propõem a resolver é que essa taxa K1 ela muda de acordo com a temperatura. E medir essa taxa direito era especialmente desafiadora em temperaturas frias, as mais realistas em condições atmosféricas.
E com o novo método, eles propõem então, eles fazem essa medição na temperatura semelhante à da atmosfera. E esse então é o desafio específico. Não apenas saber a velocidade dessa reação, mas a velocidade dessa reação sob condições específicas, que nesse caso são mais semelhantes à da realidade. E agora vamos para o texto. Ele é longo, então eu dividi em 3 slides. E essa primeira sessão, essa primeira parte, é justamente a abertura dessa sessão mais ampla da introdução. Começando. De todas as espécies traços da troposfera, excluindo água e o dióxido de carbono, o metano é o que mais contribui para o aquecimento infravermelho da atmosfera. O metano também é o hidrocarboneto mais abundante na troposfera, onde modula a concentração do radical livre hidroxila e serve como fonte de monóxido de carbono. O transporte de metano para a estratosfera proporciona uma etapa de terminação, por meio da reação cloro mais metano, para a destruição catalisada por cloro da camada de ozônio. A oxidação do metano na atmosfera é uma importante fonte de vapor da água nessa região. Durante a última década, a concentração de metano na troposfera tem aumentado a uma taxa entre 16 a 13 partes por bilhão em volume por ano. Então, começando pela abertura, de todas as espécies traço da troposfera, o metano é o que mais contribui para o aquecimento infravermelho da atmosfera, ou seja, ele é o mais relevante nesse contexto. E essa abertura, ela enquadra a história sobre metano, efeito estufa, mirando um público amplo, que são as pessoas interessadas em aquecimento global, que inclui os editores e leitores da Nature, que é o periódico em que essa revista foi publicada. Em seguida, o metano também é o hidrocarboneto mais abundante na troposfera, onde modula a concentração do radical livre hidroxila e serve como fonte de monóxido de carbono. E essa segunda frase, ela já introduz, né, o radical hidroxila como outro personagem central. E veja como os autores se preocupam em colocar então esse personagem central cedo no texto. E o texto então segue com uma parte que reforça a importância do metano no sistema global e o papel da hidroxila nesse sistema. Vamos ver. O transporte de metano para a estratosfera proporciona uma etapa de terminação por meio da reação cloro mais metano para a destruição catalisada por cloro da camada de ozônio. A oxidação do metano na estratosfera é uma importante fonte de vapor de água nessa região, que aqui na abertura já mostra que tem um papel bem relevante também, né, nessa parte do aquecimento do planeta. E durante a última década, a concentração do metano na troposfera tem aumentado a uma taxa entre 16 a 13 partes por bilhão em volume por ano. Ou seja, olha como reforça essa importância do metano. Além de ter um efeito muito grande, essa concentração ainda está aumentando. E agora, começando a parte 2, e aqui nós já saímos da primeira seção do texto, que era aquela questão de definir o território da pesquisa, onde declarava principalmente a necessidade de entender melhor o ciclo do metano na atmosfera. E agora essa seção do meio tem a função de afunilar da área da pesquisa até o objetivo específico, que é calcular a velocidade dessa reação em uma temperatura mais próxima da natural. Então vamos para o texto. O aporte total e as identidades e intensidades das diferentes fontes atmosféricas do metano ainda não estão claramente definidas. Para compreender os efeitos atmosféricos do metano e possivelmente regulá-lo, é necessário conhecer esses parâmetros. Atualmente, o fluxo total de metano para a atmosfera é estimado a partir da concentração em estado estacionário, medida, e da taxa de remoção conhecida do metano. É amplamente aceito que o único processo químico de degradação do metano na troposfera seja a reação com a hidroxila. Portanto, o coeficiente dessa taxa, K1, para a reação hidroxila mais metano igual a metil mais água, é importante para a estimativa do fluxo total de metano. Nessa primeira sentença, os autores delineiam a lacuna de conhecimento. As fontes e o aporte total de metano ainda não estão claramente definidos. Vemos aqui. O aporte total e as identidades e intensidades das diferentes fontes atmosféricas de metano ainda não estão claramente definidos. E os autores, então, reforçam a importância de preencher essa lacuna do conhecimento. Entender melhor as fontes e sumidouros de metano é essencial para mitigar seu impacto no aquecimento global. Além disso, fala o estado atual da arte. Para compreender os efeitos atmosféricos do metano e possivelmente regulá-lo, né, que é, no caso, a importância, é necessário conhecer esses parâmetros que foram declarados na sentença anterior.
Atualmente, o fluxo total de metano para a atmosfera é estimado a partir da concentração em estado estacionária medida e da taxa de remoção conhecida do metano. Ou seja, fala de como atualmente é feita essas estimativas. E a construção da lacuna continua. Voltando para o texto. É amplamente aceito que o único processo químico da degradação do metano na troposfera seja a reação com a hidroxila. Portanto, o coeficiente da taxa K1 para a reação hidroxila mais metano mais é igual a metil mais água é importante para a estimativa do fluxo total de metano. Ou seja, a construção da lacuna continua, que medir as fontes de metano é difícil, mas, como seu principal sumidouro é a reação com a hidroxila, podemos estimar o fluxo de metano a partir da taxa de perda para a hidroxila, trazendo o personagem hidroxila de volta para o centro da narrativa. E agora partimos para a etapa final do funil, onde a amplitude é a mais curta possível, porque vai falar sobre o trabalho em si, né? Que vai desembocar no métodos e depois nos resultados. Então nós temos que outros processos de perda, considerados vias secundárias, incluem a deposição em superfícies e a reação com átomos de cloro na baixa estratosfera e alta troposfera. E essa parte, ela indica que as outras vias não são importantes. Ou seja, anteriormente, quando a lacuna foi bem definida, falava da importância dessa via, né, de reação da hidroxila, que ela é a principal por limpar o metano da atmosfera. E essa parte, então, vai indicar que essas outras vias que são conhecidas não são assim tão importantes. Ou seja, importante mesmo é conhecer aquela reação, né? E os autores, então, partem para declarar qual que é o objetivo do trabalho. Uma análise detalhada dos dados disponíveis mostra que apenas em 3 estudos o valor de K1 foi medido abaixo de 298 kelvins, a faixa de temperatura mais relevante para a atmosfera. Somente Davis e colaboradores mediram K1 até 240 Kelvin. A reação 1 é lenta. Assim, em baixas temperaturas, a presença de impurezas reativas e a ocorrência de reações secundárias em sistemas laboratoriais podem resultar em uma superestimação de K1. Nós estudamos a reação 1 utilizando o método experimental, no qual a química secundária pode ser minimizada e os erros sistemáticos reduzidos. Então, finalmente, a lacuna é totalmente definida. Só 3 estudos mediram essas constantes em temperaturas realistas, e apenas um deles na faixa relevante para a atmosfera. Precisamos de melhores medições para entender a dinâmica do metano atmosférico. Ou seja, eles utilizam o método experimental, na qual a química secundária, ou seja, a reação com contaminantes, pode ser minimizada, e os erros sistemáticos reduzidos, ou seja, mais precisa, né? Então, substituindo aquele esquema por essa introdução, como que ficaria? Na parte 1, definindo o território de pesquisa. Devido ao aumento constante de concentração de metano, gás traço que mais aquece, é preciso entender o seu ciclo. A parte 2, definindo o nicho. Já onde ocorre o afunilamento em si, né? A vida útil do metano depende quase só da reação hidroxila mais metano, K1. Mas faltam medições confiáveis de K1 abaixo de 298 kelvins. E as existentes podem estar superestimadas. E a parte 3, então, ocupando o nicho, é onde vai ser declarado o objetivo central do trabalho, a pergunta do trabalho. Ou seja, este trabalho mede K1 entre 240 e 298 kelvins, uma temperatura mais realista e que fornece valores mais precisos para modelos de ciclo de metano. E continuando a aula, quais são as principais falhas na introdução? As principais falhas envolvem não conseguir apresentar o problema. Isso é particularmente verdade quando o texto não tem problema para se afunilar, então ele não se afunila em direção ao desafio. Ou não apresentar bem os personagens principais, ou seja, uma falha em contar a história. Quando a gente fala em falhar em definir o problema, muitas vezes o escritor acaba usando um subterfúgio, inconscientemente ou não, que é afirmar que pouco se sabe sobre o tema X, que é o que ele está trabalhando. E, no geral, essa afirmação de pouco se sabe sobre o tema X, ela é ruim por 3 motivos. Primeiro, ela é ruim cientificamente, porque, na maioria dos casos, ela não é verdadeira. São pouquíssimas as áreas que realmente quase não é estudado ou não é estudado. Mesmo quando a gente vai para sub-áreas muito específicas, é comum que já exista um corpo de trabalhos sobre aquele tema. Ligado a isso, vem o próximo argumento, que ele não se sustenta logicamente. Então, logicamente, o argumento também não se sustenta.
Logo depois de dizer que se sabe pouco, os autores costumam listar várias informações já conhecidas, o que contradiz a própria tese. E por fim, linguisticamente, ela é uma expressão fraca. A expressão se sabe pouco é vaga e pouco convincente. Quanto que é pouco? Quanto é pouco? Para ser convincente, é preciso ser específico. O que exatamente ainda não se sabe. Um outro tipo de problema é vender a solução antes mesmo de apresentar o problema. Às vezes, os autores começam apresentando uma solução antes mesmo de definir qual que é o problema. Por exemplo, os autores testam o novo praguicida, mas não dizem o porquê é necessário desenvolver um novo. Bom, se os existentes já são eficazes, então não haveria necessidade de desenvolver algo novo. Se você está tentando desenvolver um produto novo, ele tem que ter alguma vantagem, seja uma menor toxicidade, seja uma maior eficácia, seja uma opção economicamente mais viável. Aliás, eu vejo também que muitas pessoas possuem projetos que possuem um viés econômico, e isso é um argumento muito forte, porém, isso não fica muito claro e isso enfraquece demais o trabalho. Um outro exemplo seria descrever uma nova técnica de amostragem, mas não apresentar os problemas das técnicas já utilizadas. Essa nova técnica proposta, ela captura novos táxons, captura táxons diferentes, tem uma maior eficácia, é um método menos custoso, envolve menos trabalho no campo. Então, quando você apresenta o produto, mas não apresenta o porquê daquele produto está sendo trabalhado, está sendo apresentado, você cria esse problema do BizWidget, que é ilustrado por um vendedor de porta a porta. Então imagina que aparece um vendedor de porta em porta, a cliente atende e ele fala: Olá senhora, estou vendendo um novo e revolucionário BizWidget da Busco. É a ferramenta mais incrível que existe. Nem sei como a senhora conseguiu viver sem ele até hoje. Já mudou a vida de muita gente. Deixe-me mostrar do que ele é capaz. Então, como autor, como vendedor, ele já começou apresentando o seu produto de cara, sem falar exatamente o que ele faz, a cliente não está interessada. Chega um momento que ela está mais interessada em dispensar o vendedor do que necessariamente entender aquele produto. Isso é muito diferente, contraste, quando, quando o vendedor apresenta primeiro o problema para depois apresentar a solução. Olá, senhora. Tem enfrentado o problema X? Sim. Então, nesse fato, nessa abertura, ele já capturou a atenção do cliente. Ou a pessoa não tem um problema, então ela não precisa do produto, ou ela tem esse problema e automaticamente ela vai se interessar em uma possível solução. Então, olá, senhora, tem enfrentado o problema X? Sim. E já encontrou uma solução? Ainda não? Pois então conheço o BizWidget da Busco. É o mesmo produto, mas a recepção a essa informação, a esse produto, é completamente diferente de acordo com a forma que você apresenta ele. Um exemplo disso. Abordar interações complexas entre química, física e biologia em sistemas climáticos requer uma abordagem interdisciplinar. Propomos enfrentar esse desafio utilizando a teoria de modelagem de sistemas complexos, a CSMT. A CSMT tem sido utilizada em sistemas químicos para modelar mecanismos de reação molecular e, na biologia celular, para modelar vias fisiológicas. Esse texto já começa no modo BizWidget. Assume que sabemos qual problema a CSMT resolve, mas não diz quais são as tais interações complexas, nem como outras abordagens falharam, nem o que exatamente a CSMT ou por que ela seria melhor. Ou seja, só vai ler e entender perfeitamente a mensagem desse artigo, ou então o que exatamente esses autores propõem resolver, pessoas que já estão muito familiarizadas com a técnica ou muito familiarizadas com a área. Então veja que ao apresentar apenas o produto e não o problema, você reduz em muito o público potencial do seu trabalho. Você restringe ele aos colegas da sua área e não aos colegas cientistas como um todo. E por fim, vem o terceiro componente da introdução, que é ocupar o nicho. E esse terceiro componente da introdução indica ao leitor como seu trabalho ocupa o nicho que você acabou de identificar. Ou seja, primeiro, foi definido aquele território de pesquisa, do jeito amplo que muitas pessoas poderiam se interessar. Por fim, vem a definição do nicho da pesquisa, que é essa progressão para a questão central da pesquisa, que é exatamente o afunilamento para um problema aberto, concreto, específico, dentro do território da pesquisa. E agora que o nicho foi definido, vem a ocupação dele, que é como o seu trabalho vai ocupar o nicho que você acabou de identificar.
que é basicamente encaixar o tijolo naquele buraco no muro. E nessa seção do desafio, é indispensável deixar claro qual que é a pergunta do trabalho. Na seção de desafio, você descreve o conhecimento específico que espera obter. Tudo começa com a pergunta que motivou seu trabalho. Você fez a pesquisa para respondê-la. A partir dela, a partir da pergunta do trabalho, às vezes formulamos uma hipótese e, geralmente, declaramos objetivos específicos que descrevem as informações que vamos apresentar. Alguns autores se limitam a expor a pergunta, outros fazem os três. Cada abordagem tem seu valor, mas a pergunta é o centro de tudo. Sem uma pergunta, não há boa ciência. E se os leitores não conseguem enxergá-la, você não está escrevendo boa ciência. É por isso que geralmente os professores são bastante chatos com essa pergunta para os alunos, qual que é a pergunta do seu trabalho? Porque realmente, ela é o coração do trabalho, seja do projeto, seja do manuscrito para ser submetido. E se essa pergunta do seu trabalho não estiver clara para você, pode ter certeza que o seu texto não vai ser coerente e os leitores vão ter muita dificuldade para tirar suas próprias conclusões, que pode inclusive ser muito diferente das suas. No entanto, formular uma hipótese é uma ótima maneira de organizar ideias e planejar o estudo. Mas no final de contas, ela é apenas uma previsão baseada numa pergunta. A pergunta, a lacuna no conhecimento, é o que realmente importa. Hipóteses costumam ser usadas para testar relações ou construir teorias. Nem sempre precisamos de uma para explorar a natureza de uma relação. Então agora, vou dar alguns exemplos de bons desafios. E em artigos para periódicos especializados, um bom desafio quase sempre se resume a: para entender X, fizemos Y. Ou seja, você apresenta a pergunta e indica como vai respondê-la. Então vamos para o primeiro exemplo. Nosso objetivo nesse estudo foi duplo. Primeiro, testamos se o ambiente físico de um animal poderia afetar atributos do hipocampo. Especificamente, testamos se chapins das montanhas que armazenam alimentos e que foram mantidos em cativeiro apresentavam diferenças no volume do hipocampo, no número de neurônios e na densidade neuronal, em comparação com indivíduos da mesma espécie capturados na natureza, com desenvolvimento já completo. Previmos que o cativeiro, por ter menor complexidade ambiental e experiências de memória mais limitadas, resultaria em redução do volume do hipocampo, no número de neurônios e possivelmente na densidade neuronal. Veja que esse desafio ele é tão claro que apenas por esse parágrafo, por essa seção, a gente já consegue entender boa parte do trabalho. Eles vão comparar um grupo de indivíduos que se desenvolveu em cativeiro, outros que se desenvolveram livremente e foram capturados já adultos. Eles vão analisar esses parâmetros no cérebro desses animais. E eles preveem que os animais de cativeiro, por ter menor complexidade ambiental e experiências de memórias mais limitadas, vão ter redução do volume do hipocampo, no número de neurônios e possivelmente na densidade neuronal. Dá para imaginar que a metodologia por trás disso aqui é bastante complexa. Veja que se eles tivessem focado o texto mais na metodologia, mais no que eles fizeram para chegar nesse resultado, seria um artigo muito pouco acessível. Mas da forma que ele está, qualquer jornalista conseguiria entender a mensagem principal do trabalho. O segundo exemplo vem de um estudo sobre a percepção da luz em invertebrados marinhos. A pergunta central era: quais substâncias químicas geram sinal? Alguns trabalhos sugeriam que o diacilglicerol, o DAG, estava envolvido, mas os autores mostraram que ele não explicava completamente as respostas e propuseram outro candidato, o PIP2, que se decompõe em DAG. Este é o texto, e vamos observar sentença a sentença. Apesar das evidências para o envolvimento do DAG e do cálcio na transdução visual, nenhum desses estímulos químicos reproduziu totalmente o tamanho e a velocidade da resposta observada. Isso sugere que falta outro sinal nos modelos existentes. Em outros sistemas, o PIP2 já foi mostrado como sinalizador próprio, independente de seus produtos de hidrólise. Ou seja, na primeira sentença, ele fala que o DAG e o cálcio não são suficientes para explicar esse mecanismo, e esse PIP2, por algumas características dele, pode fazer parte. Essas observações nos levaram a conjecturar que, em fotoreceptores com microvelocidades, o PIP2 poderia manter os canais fechados e que sua hidrólise poderia levar à abertura desses canais. No presente estudo, examinamos os efeitos da manipulação do PIP2 nas correntes de membrana e na resposta à luz em fotoreceptores isolados de Pectin e Lima. Então observe como os autores apresentam os personagens, constroem uma hipótese
com base no que já se sabe e mostram como esse experimento que eles realizaram podem responder essa hipótese. Então veja que esses dois estudos, esses dois exemplos dados, eles utilizam essa fórmula. Para saber x, nós fizemos y. Quando não se usa a fórmula para saber x, fizemos y, o foco na pergunta é ainda mais intenso. Por exemplo, no entanto, 3 décadas de estudos em fase gasosa investigaram como as forças específicas entre átomos, em reações químicas isoladas, determinam a distribuição final de energia à medida que a reação evolui a partir do estado de transição. Seria esse conhecimento totalmente relevante para a dinâmica de reações em solução? Ou seja, os autores conseguiram construir esse texto de forma a apresentar a pergunta do trabalho de maneira tão impactante que ela em si basta. Então veja que, mesmo quando essa fórmula do para saber x fizemos y não é utilizada, ainda assim a pergunta do trabalho tem que ser muito clara e tem que ser explícita. E agora alguns exemplos de desafios ruins, mas que são comuns. O tipo mais comum de desafio pouco claro ocorre quando os autores focam na informação que será coletada e não no conhecimento que espera adquirir. Eles omitem a parte para entender o x e apenas dizem fizemos y. Ou seja, focam nos objetivos em vez da pergunta. Muitos autores caem nessa armadilha porque conhecem o material tão profundamente que a pergunta lhes parece óbvia. Ou seja, é um pouco parecido com aquele problema do BuzzWidget, que o vendedor sabe muito bem para que serve aquilo, mas quem está lendo nem tanto. E o desafio é importante demais para ser deixado à mercê de suposições, esperanças ou acasos. Você precisa tornar a pergunta explícita. Veja o primeiro exemplo. Algumas células T podem ser anérgicas, ou seja, incapazes de proliferar após serem reestimuladas com antígeno. Algumas células T anérgicas não conseguem se ligar à interface entre células T e a célula apresentadora do antígeno, o APC. Neste estudo, examinamos as características estruturais de células T de camundongos anérgicas e testamos sua resposta funcional ao serem desafiadas novamente com APCs carregados com antígeno. Então veja que os autores, eles dizem quais são os dados que eles irão coletar, mas não deixa claro qual que é a pergunta. Presumivelmente, buscam entender o que torna uma célula T anérgica e, a partir disso, por que o sistema imunológico falha, visando, no futuro, encontrar formas de prevenir essa falha. Mas esse raciocínio fica obscuro. A pergunta implícita está enterrada demais. Então veja como esse parágrafo poderia ser consertado. A primeira parte da sentença está igual, mas a segunda em itálico foi modificada. Então vou reler novamente. Algumas células T podem ser anérgicas, ou seja, incapazes de proliferar após serem reestimuladas com antígeno. Algumas células T anérgicas não conseguem se ligar à interface entre a célula T e a célula apresentadora de antígeno, o APC. Para determinar o que leva as células T de camundongo a se tornarem anérgicas, avaliamos as características estruturais dessas células e como elas respondiam ao novo desafio com APCs carregadas com antígeno. Veja que antes, no primeiro exemplo, era muito difícil saber exatamente o que o trabalho queria dizer. Mas da forma que está, você entende o que o autor está fazendo, e até mesmo se não conseguir entender exatamente o porquê disso, não tiver conhecimento para entender profundamente, você até consegue investigar por conta própria e entender qual é o desafio, porque ele está muito claro e bem definido. E agora o exemplo 2. Avaliamos a possibilidade de que as lebres influenciem a estrutura dos arbustais ao atuarem como herbívoros-chave, mantendo clareiras entre os arbustos e, assim, influenciando as interações competitivas das plantas que recrutam nesses espaços. E nesse caso, a própria pergunta está pouco clara. O que exatamente as lebres fazem que influencia a estrutura dos arbustais e as interações competitivas? Então esse exemplo é bem interessante, porque aparentemente ele tem todos os elementos para ser um objetivo completo, mas quando você para analisar cada parte, ele está muito vago. Então, mantém clareira entre os arbustos como? Influencia as interações competitivas das plantas que recrutam nesses espaços como? Há várias hipóteses implícitas nesse desafio. A. As lebres controlam a estrutura da comunidade vegetal. B. Elas mantêm clareiras entre os arbustos. E C. Elas influenciam as interações competitivas dentro dessas clareiras. Essas hipóteses deveriam ser apresentadas de forma explícita e concreta. E agora, consertando. Hipotetizamos que as lebres controlam a estrutura dos arbustais ao se alimentarem de mudas de arbustos nas clareiras entre plantas adultas.
Se essa hipótese for verdadeira, as lebres atuam como herbívoros-chave ao manter essas clareiras, nas quais gramíneas conseguem superar as mudas de arbustos na competição. Testamos essa hipótese monitorando os deslocamentos das lebres para determinar onde elas se alimentam e analisando suas fezes para identificar o que consomem. Então veja que quando o objetivo está claro, a proposta deixa de ser vaga e passa a se tornar concreta. Você consegue ver o porquê que os autores estão fazendo o que estão fazendo. Você percebe, você consegue entender a construção de suas hipóteses, o que levaram eles a pensarem no experimento. Inclusive, você consegue até imaginar como que é a estrutura do artigo com base apenas no desafio. Então você pode retornar o vídeo e comparar agora como que o primeiro exemplo, como que estava antes de ser consertado, é vago em comparação a esse. E agora para o terceiro e último objetivo, que ele falha em deixar claro qual que é o desafio principal e qual que é a pergunta do trabalho que está sendo realmente respondida. O estudo teve dois objetivos. Primeiro, buscamos restringir nossas estimativas da produção vegetal em campos de gramínea, comparando medições baseadas em duas técnicas: a biomassa máxima no final da estação e medições periódicas da fotossíntese. Segundo, analisamos a resposta do crescimento das gramíneas a uma combinação de aumento de CO2 e temperatura elevadas, condições que se espera que ocorram com o crescimento climático. Então, ao analisar melhor qual que é a pergunta do trabalho, primeiro, nós temos que a gente pode dividir os dois objetivos, né? Eu coloquei aqui em azul e em amarelo. Sendo azul em primeiro, buscamos restringir nossas estimativas da produção vegetal em campos de gramínea, comparando medições baseadas em duas técnicas: a biomassa máxima no final da estação e medições periódicas da fotossíntese. E o segundo objetivo é analisar uma resposta do crescimento das gramíneas a uma combinação de aumento de CO2 e temperaturas elevadas, condições que se espera que ocorra com o aquecimento climático. Então a pergunta interessante ela é apresentada no segundo objetivo: como as plantas responderão às mudanças climáticas? E essa que é a parte para o entender Y do desafio, que essa que é a parte principal, né? E ao colocar dessa forma, os autores apresentaram os objetivos em uma ordem mais cronológica do que intelectual. Primeiro, eles validaram seus métodos e, depois, avaliaram o significado dos dados. Isso é, fizemos X para entender o Y. E, por convenção, espera-se que o objetivo mais importante venha primeiro. Então, veja que no slide seguinte, que vai ser o parágrafo corrigido, esses dois objetivos, o azul e o amarelo, eles vão se inverter. O objetivo principal desse estudo foi avaliar como o crescimento das gramíneas responde a uma combinação de níveis elevados de CO2 e aumento de temperatura, condições que se espera que ocorram com o aquecimento climático. Para validar nossas medidas de crescimento vegetal, utilizamos duas abordagens para estimar a produção de plantas: a biomassa máxima ao final da estação e medições periódicas de fotossíntese. Então, novamente, eu acredito que para vocês entenderem perfeitamente o que foi consertado, o que mudou, precisa voltar para o texto original e o texto consertado algumas vezes, analisar com calma. Mas acho que mesmo vendo agora, vocês percebem que, mesmo sem saber exatamente o porquê, às vezes, que da forma que está colocado agora, está muito mais claro que a maneira anterior, que estava muito metodológica. Aqui não. Aqui o foco não foi o método, não foi o fizemos X. Antes estava, fizemos X, nós medimos a biomassa, nós medimos aquilo, tal. Agora não. Agora você lê e você entende qual que é a pergunta do trabalho. Então, por isso que deixar a pergunta do trabalho é sempre tão importante. Porque ela é o coração do seu trabalho. E se ela não ficar clara, como no exemplo anterior, veja que só pesquisadores que realmente entendem de fisiologia de planta e trabalham com esse tema entenderiam a importância. A maioria passaria batido. Aqui não. Aqui todo mundo entende qual que é a importância do trabalho. Então já vai entrar para ler esse trabalho muito mais preparado para interpretar os dados. E quem entenderia daquela outra forma vai continuar entendendo e vai inclusive achar o texto muito mais agradável de se ler do que da forma que estava anteriormente. Então, para concluir essa parte do desafio, se você ler um texto e não encontrar uma declaração clara da pergunta da hipótese, ou se essa pergunta for em si mesmo pouco clara, o desafio será fraco e enfraquecerá toda a narrativa. Em uma proposta de pesquisa, esse enfraquecimento provavelmente será fatal.
E também vai diminuir muito o potencial, o fator de impacto das revistas que você pode publicar. E lembre-se, a parte crítica do desafio não é o fizemos Y, mas o para entender o X. Então lembra que no desafio, sempre, a pergunta do trabalho, o porquê você está fazendo esse trabalho, tem que ser muito clara. Muito obrigado por assistir essa aula. E na aula 6, vamos continuar apresentando a seção métodos.